A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, meus irmãos, nesse dia maravilhoso. O Senhor me trouxe ao coração uma palavra para todos aqueles que estão aflitos, entristecidos, aqueles que estão cansados. E a palavra que Deus me trouxe está no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, no verso 8 e 9, que diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Sabe, irmãos, às vezes estamos cansados, tristes, abatidos, com as dificuldades do dia a dia, frustrados muitas vezes porque esperávamos muito no nosso coração, ansiávamos muito sobre algo e as coisas acabaram não saindo conforme os nossos corações ansiavam. Mas assim como o Senhor fala, os seus pensamentos são muito mais altos que os nossos, os seus planos são muito mais altos que os nossos. Ele conhece o nosso futuro. Tudo o que o Senhor faz possui um propósito. Propósitos abençoadores. Propósitos que são de bem e não de mal. É o nosso Senhor, Ele é maravilhoso. Sabe, irmãos, muitos homens da Bíblia também se encontraram fadigados, cansados, sobrecarregados. E eu posso dizer a você, um exemplo é o profeta Elias. Lá no livro de 1 Reis, no capítulo 19, no verso 13 e 4 diz: e quando ele viu aquilo, ele se levantou e se foi para escapar com vida, e chegou a Berseba, a qual pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele, porém, seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto, e chegou e se assentou debaixo de um junípero, e pediu por si para que pudesse morrer, e disse: basta, agora o Senhor tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Vejam, irmãos, que o próprio profeta Elias, um homem de Deus, um homem aprovado pelo Senhor, se movia poderosamente nos dons, um profeta que batalhou, que enfrentou grandes coisas com o Senhor, também se sentiu sobrecarregado, cansado, a ponto de pedir sua própria morte, a ponto de não suportar. E ele se socorreu no Senhor. Também nós podemos ver o profeta Moisés, lá no livro de Números, e eu deixei aqui separado para que nós pudéssemos avaliar juntos. No livro de Números, no capítulo 11, no verso 14 em diante diz: não consigo carregar todo este povo por mim mesmo, é demais para mim, disse Moisés. Se tu me tratas desse modo, então mata-me agora. Por favor, se tu tens misericórdia de mim, e não me deixe ser tão infeliz. Então o Senhor, sequencialmente, levanta 70 homens, 70 líderes de Israel, e tirou um pouco da unção que estava sobre Moisés e derramou sobre eles, para que ele pudesse, então, dividir aquele fardo, aquela dificuldade. Também, irmãos, não foi diferente com o rei Davi. E veja que era um homem segundo o coração de Deus, um homem aprovado por ele. Assim como foi Moisés e Elias, mas o rei Davi aqui era diferente para Deus. E vejamos que lá no Salmo 42, no verso 11, diz assim: 11:42.
diz assim: por que estás assim tão triste, ó minha alma? Por que martirizas o meu ser? Veja que o próprio rei Davi se encontrava angustiado, se encontrava triste, assolado pelas dificuldades, pelo que tinha enfrentado. Então eu quero dizer para você que no dia de hoje está cansado, está assolado, está entristecido, levante a sua cabeça, clame ao Senhor, porque é a Ele que nós devemos recorrer, é ao Senhor. Também nós vemos um grande homem de Deus, o apóstolo Paulo, fala aqui em Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 1 até o verso 11, ele diz assim: irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Nós nos sentíamos como condenados à morte. Mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar, não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos de morte. Assim nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza de que ele continuará a nos salvar. Amém? Então continue buscando, continue orando, continue clamando ao Senhor, porque Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza. Também podemos ver lá no Salmos 34, irmãos, no verso 19, que diz: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. O Senhor, Ele está no comando de todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas. E veja também, irmãos, que aqui no livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 31 em diante, diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então levante tua moral, eleve os teus olhos ao Senhor, porque Ele conhece todas as coisas, nada Ele faz, senão por um propósito maior para o bem daqueles que são seus filhos, os seus separados, os seus eleitos. A sua geração santa, aqueles que o Senhor tem separado, seus filhos amados. Então, irmãos, alegra o teu coração no dia de hoje, levanta os teus olhos ao Senhor, porque não há batalha que não pode ser vencida pela oração. A oração é a chave, é o segredo da vitória. Continue buscando, clamando, porque o Senhor, Ele alivia todas as nossas aflições. Então eu quero dizer para você que não importa como você esteja se sentindo hoje, eu quero dizer para você que o Senhor aliviará completamente a tua dificuldade, os teus pensamentos, as tuas dores, as tuas aflições, aquilo que tem sobrecarregado você. E eu convido você que pela fé toque em minhas mãos. Vamos orar para que Deus possa rapidamente aliviar o teu coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Senhor Espírito Santo,
nós, nesse momento, Pai, nos colocamos humildemente em Tua santa presença. E eu, Pai, na condição de Teu sacerdote, eu estendo as minhas mãos para o Teu povo, para todo aquele que está nessa mensagem, nesse vídeo, acessando-o. O Senhor possa derramar a Tua graça, a Tua presença e o Teu poder, para que sejam aliviadas as aflições, as dúvidas, as angústias, tudo aquilo que tem sobrecarregado o Teu povo, Pai querido e amado. E que sobre eles venha um bálsamo, uma tranquilidade, e o Teu poder possa repousar em seus corações, livrando-os de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. E se esse vídeo foi bom para você, se essa mensagem foi boa para você, deixe teu like, compartilhe, se inscreva no canal. Envie para aquela pessoa que precisa de uma resposta, que precisa de uma oração no dia de hoje, para que o Senhor possa aliviar todas as angústias do coração daqueles que estão precisando do Senhor. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.